Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São Francisco de Paula, rogai por nós. Santo Hilário de Poitiers, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, estamos aqui no canal do Apostolado Nossa Senhora das Lágrimas, para mais uma aula. E hoje falaremos da importância, de uma vida paroquial plena para o fiel leigo católico, O que acontece hoje é um fenômeno bem complexo, É um fenômeno bem complexo o que acontece hoje. Não há a menor dúvida, que há uma crise profunda que assola a nossa sociedade, a qual, no meu entendimento, e penso que no entendimento de muitos, ela é consequência, principalmente, e penso que sempre é assim, de uma crise profunda que assola a própria igreja, A sociedade, ela se encontra em crise porque a igreja se encontra em crise, Se a Santa Igreja está bem, a sociedade está bem. Se a Santa Igreja não está tão bem, a sociedade padecerá. E é claro, a Igreja, ela é santa, isso é dogma. Quando eu falo aqui de crise que assola a Santa Igreja, é evidente, A Igreja é santa como é nosso Senhor Jesus Cristo, É santíssimo, Deus que se fez homem, mas é uma crise que assola os seus membros, que somos nós, Nós somos pecadores. E é evidente que essa crise, ela alcança as paróquias, Ela alcança os ambientes paroquiais. E eu sempre faço um paralelo entre as paróquias e as famílias, Observamos essa crise que se manifesta na sociedade e encontramos essa crise nas famílias, E aqueles que estudam profundamente essa crise social, e ao meu ver de uma forma correta, dizem que devemos lutar para reconstruir a sociedade a partir da reconstrução das famílias, da reestruturação das famílias,
da defesa concreta das famílias, né? E eu tenho essa convicção de que, da mesma forma que a família está para a sociedade, assim como a paróquia está para a Santa Igreja, né? De maneira que se as famílias não estão bem, a sociedade não está bem. Se as paróquias não estão bem, a igreja também não está bem. E a reconstrução da sociedade começa pela reconstrução das famílias, pela reestruturação das famílias, e a reestruturação, a reconstrução, digamos assim, né, com muitas aspas nas palavras da igreja, da Santa Igreja, deve começar necessariamente pela reconstrução, reestruturação das paróquias. Só que hoje acontece um fenômeno muito ruim na igreja, né? E muitas pessoas não se atentam para esse fenômeno. Muitas pessoas não têm a devida atenção para esse fenômeno. É o fenômeno de que, em função da crise que assola a Santa Igreja, naturalmente as paróquias muitas vezes não são ambientes tão convidativos, digamos assim. As paróquias não são ambientes tão católicos, sejamos claros, né? As paróquias são ambientes muitas vezes complicados, bagunçados, né, poderíamos dizer, desordenados. E o que observamos é que muitos fiéis, e aí eu me dirijo especialmente aos fiéis leigos, né? Me dirijo especificamente aos fiéis leigos, né, nessa aula, né? O apostolado Nossa Senhora das Lágrimas, ele tem essa índole, né, de leiga, né, formado por fiéis leigos, por mais que tenhamos o nosso diretor espiritual, que é o Frei Evelio, aqui, pároco da São Francisco de Paula, que graças a Deus aceitou nos conduzir, nos dirigir, mas o nosso apostolado ele é formado por fiéis leigos, né? Mas o fenômeno que acontece hoje é que, em função da crise da igreja, é muito comum encontrarmos fiéis leigos valorosos, bem formados, que não têm paróquia, que não têm vínculo com nenhuma paróquia, que acabam por criar uma ojeriza à paróquia, né? Criam uma ojeriza à própria ideia de ter uma paróquia, porque consideram, até com uma certa razão, que o ambiente paroquial é um ambiente complicado. Mas a grande questão, o questionamento que nós devemos nos fazer é se é possível ter uma vida católica plena sem ter vínculo com uma paróquia, né? É claro que em situações excepcionais, é claro que é possível. Em situações excepcionais, em situações drásticas de perseguição, de uma igreja que precisa viver de forma clandestina, né, nas catacumbas, como se costuma dizer, é evidente que é possível um fiel católico viver sem um vínculo concreto, sem um vínculo estável com uma paróquia. É evidente que sim. Agora, se não for o caso, né, em uma situação de normalidade, em uma situação em que a igreja, como deve ser, tem liberdade para atuar, né? A igreja tem liberdade para santificar as almas, para fazer apostolado, como graças a Deus ainda é o caso, com todas as perseguições que sofremos, né, de forma velada, mas sofremos muitas perseguições. É conveniente
eu vou até mudar um pouco a pergunta, né? Eu comecei a questionar se seria possível um fiel católico viver. Já vimos que sim. Agora, São Paulo mesmo diz numa de suas cartas, né? Tudo me é possível, mas nem tudo me convém. É conveniente que um fiel católico viva sem vínculo estável com uma paróquia? E eu afirmo categoricamente que não. Não é conveniente, não é adequado, não é o mais correto. E hoje, infelizmente, é o que eu noto com muitas pessoas do meu convívio. Aqui na Barra mesmo, não preciso ir no bairro vizinho, não. Eu não preciso andar muitos quilômetros. Eu não preciso sair do meu ambiente de forma nenhuma. É um fenômeno que me incomoda há muitos anos, me deparar com fiéis católicos muito valorosos, bem formados, bons esposos, bons pais, bons profissionais, mas que por um ranço que desenvolveram, por uma má formação inclusive, e também uma má avaliação de qual é a resposta adequada para um problema concreto que de fato existe, acabam por... Tem aquele fenômeno, né? Eu tenho feito essa comparação da sociedade com a igreja, né? Temos aqui um globo, né? Hoje existe aquele triste fenômeno dos apátridas, né? Que são as pessoas que, por razões muito excepcionais e dramáticas, ficam sem pátria, né? E nessa comparação da igreja com a sociedade, né? Eu costumo brincar que hoje também existe o fenômeno do aparóquida, né? São as pessoas que não têm paróquia, mas diferentemente do apátrida, que é uma pessoa que não tem pátria por razões contrárias à sua vontade, o aparóquida não. Essas pessoas que não têm paróquia, elas infelizmente optam por não ter paróquia. Elas optam por não se envolver com nenhuma paróquia. E esse é um fenômeno muito comum e que acaba por assolar principalmente, como eu dizia, pessoas bem formadas, valorosas, que fariam uma enorme diferença nessas famílias que são as paróquias e, consequentemente, na igreja, né? Como eu dizia no início da aula, se a reconstrução da sociedade acontecerá através da reconstrução das famílias, a reconstrução da igreja passa pela reconstrução das paróquias, que são as famílias dentro da igreja. E o que acontece na prática é que a igreja fica entregue nas mãos de fiéis mal formados, né? Já que aqueles bem formados muitas vezes fogem das paróquias, né? E muitas dessas pessoas, na minha avaliação, acabam por cair em um purismo, né? De procurar ambientes supostamente perfeitos que nunca existiram, na minha visão, na história da igreja. Nunca existiram tais ambientes na história da igreja. Por mais que eu reconheça, e essa é a minha visão também, que a crise atual, a crise que atualmente assola da igreja, talvez ou certamente seja a pior da sua história, por mais que ela já tenha enfrentado crises gravíssimas,
Nunca houve, na minha visão, ambientes paroquiais perfeitos como aqueles que as pessoas buscam hoje. O que as pessoas buscam hoje é praticamente o que nós encontraremos apenas no céu. E na prática o que acontece hoje é que diante do primeiro dissabor, diante da primeira dificuldade, diante do primeiro desgaste, seja com um irmão de paróquia, seja com o próprio sacerdote, o que é totalmente comum, as pessoas simplesmente desistem da vida paroquial. Pelo amor de Deus. É absolutamente comum termos desgastes em nossas vidas sociais. Pensemos mais uma vez nesse paralelo com as nossas famílias. Nós desistimos das nossas famílias diante dos dissabores que temos, que não são poucos. Será que as nossas famílias são perfeitas? Eu faço essa avaliação e eu só posso fazer com relação às minhas famílias, né? Porque eu posso refletir com relação à família de onde eu vim e, claro, ainda estou nela, e aquela que eu constituí com a minha esposa, e não são poucos os dissabores que tenho em uma e em outra, e eu não desisto, evidentemente, de nenhuma das duas. Os dissabores que tenho nos meus ambientes profissionais, e no meu caso, graças a Deus, a empresa na qual eu trabalho também é uma empresa familiar, que foi fundada pelo meu pai, e o meu irmão também trabalha nela, e nós três estamos juntos nessa empresa, e também temos dissabores, e também não desistimos de trabalharmos juntos por conta disso, e porque na paróquia nós não temos a mesma perseverança, a mesma fortaleza, e na minha vida paroquial, que depois da minha segunda conversão tem aí aproximadamente, eu diria, 12, 13 anos, porque nós, no caso, a vida paroquial, se eu considerar que frequento essa paróquia desde a minha infância, vai ter muito mais, mas digamos uma vida paroquial mais consciente, 14, 13, 12 anos, eu já tive inúmeros dissabores, seja com os mais diversos sacerdotes que passaram pela paróquia, ou mesmo com irmãos de paróquia, e não serão, não foram os primeiros e não serão os últimos. E isso nem passou pela minha cabeça, ou se passou, foi uma tentação momentânea, desistir da paróquia, né? E essa é a questão. Se passou pela minha cabeça mudar de paróquia, o que passou pela cabeça foi mudar de paróquia, não ficar sem paróquia. Essa é que é a questão. O que acontece hoje com os fiéis, eles não cogitam a possibilidade de mudar de uma paróquia para outra, o que em si é legítimo, porque pode ser que haja um discernimento, como a gente às vezes muda de confessor ou de diretor espiritual. Santo Afonso Maria de Ligório diz no seu livro A Oração que por razões graves, por razões importantes, nós podemos, e até, se for o caso, devemos mudar de diretor espiritual, e eu faço aqui um paralelo para a mudança, eventualmente, de um confessor e também uma mudança de paróquia. Agora, ficar sem uma paróquia, sem um vínculo estável, não é que eu tenho que ir à missa todos os dias, se for o caso, né, da missa diária, naquela mesma paróquia, ou até eventualmente a missa dominical. É claro que faz sentido dar preferência para a missa dominical naquela paróquia, mas eventualmente não tem problema nenhum ir à missa em outra paróquia. Agora, faz todo sentido ter um vínculo estável com uma paróquia.
e também fazer um discernimento para servir dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas características, dentro daquilo, das capacidades que Deus me deu, do tempo que eu tenho disponível. É claro que aí cada um vai fazer um discernimento, cada um tem um tempo. Tem gente que não tem tempo nenhum disponível, isso tem que ser respeitado. Tem pessoas que têm muito tempo disponível, e isso tem que ser respeitado. E Deus dá uma capacidade para cada um. Os apóstolos são claros nas suas cartas, né? Como os dons são dados e eles são diversos e são complementares. Essa é a questão. Os dons são diversos e são complementares, e se eles são colocados a serviço dos irmãos, a serviço de Deus, a serviço da Santa Igreja, são carismas. São carismas. A questão não é conveniente na minha visão, não me parece conveniente desistirmos das paróquias, ficarmos sem paróquia. Essa brincadeira que eu faço sermos aparóquidas. O catecismo vai dizer, nas comunidades eclesiais, a ação dos leigos é tão necessária que sem ela o apostolado dos pastores não pode, na maioria das vezes, obter seu pleno efeito. É uma citação do parágrafo 33 da Lumen Gentium, e está na conclusão do parágrafo 900 do Catecismo. E para inspirar isso que eu tenho falado nessa aula, eu só queria ler uma passagem que está no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, que é aquele momento em que Nosso Senhor vai fazer uma leitura na sinagoga de Nazaré, e em primeiro lugar ele tem um momento ali em que ele se revela como o Messias, e depois ele passa por um dissabor concreto, e ele ali tem assim um jeito próprio, né, que só Nosso Senhor tem de driblar, né, aquele dissabor, de passar pelo meio deles e prosseguir o seu caminho, que é o que eu penso que nós devemos fazer. Vamos ler então essa passagem mais uma vez. Nosso Senhor, com a sua divina sabedoria, ele vai nos ensinar. Jesus, Lucas 4, versículos 14 a 30. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito. 61, Isaías 61, versículos 1 e seguintes. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Então lhes disse: sem dúvida me citareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria.
E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Então, essa passagem é, claro, né, uma situação extrema em que o dissabor de Nosso Senhor foi bem maior do que aqueles dissabores que nós costumamos enfrentar nas nossas respectivas paróquias. Mas o fato é que Nosso Senhor foi para Nazaré na sinagoga do local onde ele se tinha criado, né? E eu pensei em colocar aqui essa passagem porque ele é sempre o nosso exemplo, né? Ele é sempre o nosso modelo. Nosso Senhor é o nosso modelo sempre. E esse final, né, ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Sempre, às vezes, até me traz um sorriso, né? Eu fico tentando imaginar essa passagem, né? Os seus conterrâneos com vontade de matá-lo, né? E ele passa por entre eles, né? Essa habilidade de contornar os dissabores, né, que certamente a vida paroquial atual eventualmente nos trará, nós devemos pedir a Deus essa graça. Procuremos bons ambientes dentro do que for possível, procuremos ambientes católicos e mais do que isso, procuremos servir a Deus onde Ele quiser que nós nos sirvamos. Esse é o ponto. Procuremos fazer a santa vontade de Deus, né? Nos interroguemos concretamente onde Deus nos quer. Porque eu tenho absoluta certeza que nesse momento tão dramático da história, da Santa Igreja e da sociedade, Deus não quer que nós desistamos nem da sociedade, nem da Santa Igreja. Deus não quer que nós desistamos nem das famílias, nem das paróquias. Então, Deus quer que nós estejamos em alguma paróquia. Deus quer que nós estejamos nas nossas famílias. Deus quer que nós estejamos em alguma paróquia. Cabe a nós nos interrogarmos: que paróquia é essa? E estejamos lá de coração. Estejamos lá de coração, concretamente. E façamos apostolado, e diante dos dissabores peçamos essa graça a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, essa graça com perdão dessa pequena irreverência, né? Essa graça de dar este drible que Nosso Senhor deu nos seus conterrâneos, né? Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Ele prosseguiu o seu caminho, né? No caso, Nosso Senhor aqui, na sua vida pública, ele teve que mudar de paróquia, né? Ele foi para Cafarnaum e passou a frequentar a sinagoga de Cafarnaum e a morar na casa de São Pedro, porque essa era a sua missão, porque essa era a vontade do Pai. Mas ele não deixou de ter uma paróquia. E certamente a vontade de Deus para a minha vida e a sua é que nós tenhamos uma paróquia. E não fiquemos a pular de galho em galho, sem vínculo. Essa é a questão. Não devemos pular de galho em galho, sem vínculo concreto. Devemos criar vínculo. Ter, em alguma paróquia específica, uma família, um refúgio, um lugar. Então, entreguemos para Nossa Senhora esse propósito concreto.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São Francisco de Paula, rogai por nós. Santo Hilário de Poitiers, rogai por nós. E só para não ficar abstrato e não ter concretude, né, não ficar concreta a aula, a minha paróquia é aqui na Barra da Tijuca, né? E eu não fui batizado lá, mas frequento desde a minha infância, fiz a minha primeira comunhão e a minha crisma lá, é a paróquia Santo Agostinho, que é governada pelos frades agostinianos recoletos, né? Meu pároco é o Frei João e frequento com muita alegria, e lá que dou catequese para adultos há 12 anos. Então a paróquia Santo Agostinho aqui no Vicariato Barra da Tijuca da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então fiquem com Deus, estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.